Hoje é o primeiro dia da jornada Inspire-se e nós vamos bater um papo super bacana e hoje nós vamos falar sobre resiliência. Vou trocar o filtro, vocês que estão entrando já vão convidando pelo menos mais 3 amigas aí para estar comigo. Mudou, né, o nosso formato aqui de live, então tô bem perdida. Não tô conseguindo achar o filtro. E eu vou ficar sem filtro mesmo. Que situação, hein, gente? Vou ter que ficar de cara limpa aqui com vocês. Não mudou, não. É porque meu telefone tá com touch ruim. Eu não consigo tocar onde põe o filtro. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje é o primeiro dia da jornada Inspire-se. Vai ser uma semana inteira onde nós vamos ter muitas trocas, onde eu vou trazer convidadas aqui incríveis, mulheres com conteúdos de valor, para poder inspirar você a ser uma mulher inspiradora. Eu sei que você já é uma mulher que inspira muita gente, mas eu quero que você seja mais ainda, que você se sinta essa mulher. Filtro para quê? Olha essa cara, gente. Olha, eu tenho o hábito de não ficar muito ligada aqui nos comentários, porque se eu fico muito aqui, eu acabo perdendo um pouco do meu raciocínio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre resiliência. E eu fiz algumas anotações, né? Eu gosto de sempre que eu tô aqui com vocês, estudar um pouquinho pra gente falar não só o que a gente vive, mas a gente falar o que realmente é a verdade do tema escolhido para ser conversado. Então eu li um pouquinho hoje sobre resiliência e eu fiz algumas anotações. Só um minutinho que eu vou tirar aqui o som. E eu já tô abrindo. Quem é resiliente aí? Quem sabe o que é resiliência? Começa a levantar as mãozinhas aí para eu saber. Eu vou pedir uma ajuda de vocês, né? Sempre tem aquela apelação chata aqui na internet, em lives, mas são muito necessárias. Tem um coraçãozinho que fica aí embaixo, que é muito bom que vocês fiquem clicando nele, porque o Instagram entende que o conteúdo está sendo relevante e entrega para mais pessoas. E outra coisa que eu preciso que vocês façam é que vocês coloquem o dedinho nesse avião, vocês não vão sair da live, e convide aí pelo menos mais 3, mais 4 mulheres que precisam estar aqui conosco e ouvir essa mensagem de hoje. Eu mesma já entrei em várias lives porque me convidaram e que foi assim o melhor convite que eu recebi na minha vida. Resiliência é o tema de hoje, o tema escolhido para a gente trocar essa ideia. Tô percebendo que a câmera tá muito focada para baixo, né? Me falem aí se vocês estão me vendo direitinho. A resiliência é um termo que vem ganhando popularidade nos últimos anos, né? A gente tem ouvido muito falar sobre resiliência, muita gente comprando t-shirts com a frase resiliência, muita gente tatuando resiliência. O conceito passou a se destacar e viralizou no mundo. Resiliência é uma espécie de um mantra na vida de muitas pessoas. O termo resiliência traz consigo muita discussão. É um conceito muito amplo. E eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho esse domínio como uma terapeuta, como uma psicóloga, como uma pessoa que estuda resiliência. Eu vou falar de mim, da minha vida, da minha experiência de vida. Só que antes eu vou ler exatamente o que é resiliência para vocês, para a gente começar falando mais com propriedade sobre o assunto, tá? O termo resiliência traz consigo uma discussão e um conceito amplo. Antes de mais nada, você já reparou como lida com as adversidades da vida? Ou já se perguntou por que algumas pessoas parecem se recuperar de forma mais rápida quando eventos tristes ou traumáticos acontecem? Além disso, você já pensou por que algumas pessoas não conseguem superar momentos ruins da sua vida? Essas questões são foco observatórios de diversos profissionais de psicologia. Por isso que eu disse para vocês, eles falam sobre isso muito melhor que eu. Eu vou falar de mim, da minha experiência, mas para você saber a fundo, você tem que procurar um especialista. Entender a capacidade de uma pessoa a se adaptar aos eventos de sua vida é algo que se deve ser analisado com muita cautela. Então, é isso. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que a resiliência, ela existe em todos nós, tá?
Todos nós temos resiliência. Vale muito ressaltar isso, porque todos os seres humanos têm resiliência. Só que uns sabem lidar com isso e outros não. Outros usam a resiliência em seu favor e outros não. Entendeu? E você? Você é uma pessoa resiliente? Eu hoje estou vivendo um momento em que eu estou descobrindo muito sobre essa palavra. Eu sempre me achei muito resiliente. Na verdade, eu sempre me achei muita coisa, tá, gente? Que eu tenho descoberto umas que eu não era e outras que eu realmente sou. Quando a gente passa por momentos difíceis... Eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Quem me acompanha sabe, não é minha primeira live. Até parece que é. Porque tem tanto tempo que eu não faço live que eu tô aqui super preocupada, super ansiosa. E isso é normal, né? Mas eu já passei por tantos problemas na minha vida. Acho que desde que eu nasci, eu tive uma vida muito difícil, uma trajetória com muita dificuldade, uma infância muito difícil, uma mãe sempre muito incrível que lutou muito para sustentar e dar uma educação para os seus filhos, mas com muita dificuldade, nos faltava assim o básico dentro de casa. E eu não fico falando isso aqui para poder fazer historinha e contar história triste, porque eu nem gosto disso. Eu falo pouco disso, inclusive, por aqui, mas muita gente sabe que a minha vida nunca foi fácil. E eu sempre tive facilidade de me readaptar às dificuldades, de me reinventar, né? E resiliência é isso, se reinventar em meios de dificuldades, em tempos ruins. Eu fiz isso muito bem ano passado, quando a pandemia chegou aí do nada e a gente levou um susto e eu consegui me reerguer, me readaptar com meus negócios, me reinventar. Isso é resiliência. Só que a pandemia, na verdade, ela levou muita coisa nossa, né, gente? Levou nosso direito de ir e vir. A pandemia levou negócios de muita gente. A pandemia levou muita coisa embora. Tem sido muito difícil viver nesse momento que a gente tá passando de pandemia. Mas a pandemia levou de mim o meu primeiro bem mais precioso que eu tive na minha vida. Não quero chorar, não vou fazer isso, mas falar dela é difícil não me emocionar. A resiliência levou a minha mãe, a minha maior fonte de inspiração, a mulher que me fez ser a mulher que eu sou hoje. E é por isso que eu estou aqui, porque ela me ensinou que eu precisaria ser forte, que a vida nunca seria fácil, que a vida seria difícil e a gente passou por muitas dificuldades juntas. E nesse momento que eu tô vivendo de resiliência, que eu acho que é o momento que eu mais estou entendendo que eu sou uma mulher, uma pessoa, um ser humano resiliente, por estar tentando me reerguer depois da perda do meu primeiro maior amor da minha vida, que é a minha mãe, né? E eu tô tentando todos os dias continuar firme, porque é muito difícil de dizer, mas é muito verdade. A vida dela acabou. A minha mãe foi embora. Minha mãe foi morar com Deus. Tá lá de cima. Eu não tenho mais a presença física dela na minha vida, mas a minha vida continua. A minha ainda não acabou. E eu preciso viver. E o que eu preciso fazer nesse momento? Ser resiliente. Praticar resiliência. E ser forte e corajosa como ela me ensinou. Tem sido fácil? Não, tem sido muito difícil. Eu nunca vou chegar aqui para vocês e vou dizer que eu tô vivendo uma coisa que eu não estou vivendo. Isso nunca vai acontecer. Eu poderia abrir essa live aqui hoje dizendo que, nossa, eu sou muito forte, eu sou muito corajosa, a minha mãe me ensinou isso e vambora, bola pra frente, bola... Mas não, tá sendo muito difícil, tá? Tá sendo um dia de cada vez. Eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta da minha mãe, eu sinto muita necessidade ainda de viver aquilo que a gente vivia, de antes de entrar numa live e falar, mãe, vou fazer uma live agora, vai lá fazer uma oração que eu tô nervosa. Hoje eu não tenho mais ninguém pra fazer isso por mim, né? Mas tá tudo bem. Ela tá lá de cima cuidando de mim, eu tenho certeza disso, junto com Deus, que nunca me deixou na mão. E não foi porque ele levou a minha mãe que ele me deixou na mão. Ele entendeu que era o momento dela e que esse era o momento certo. E quem sou eu para questionar? Eu só preciso aceitar. Isso é resiliência, né, gente? Eu entendi que
A resiliência não significa que eu não posso me sentir triste, que eu não posso sentir raiva, que eu não posso me sentir magoada. Eu me senti com muita raiva assim que minha mãe partiu. Assim que minha mãe foi morar lá com o Papai do Céu, eu sentia raiva, um sentimento, eu falava, gente, era pra eu estar muito triste, eu tô sentindo muita raiva, porque eu não aceitava, ficava irritada. E eu falava assim, caramba, como é que é isso, gente? Eu sempre me intitulei uma mulher tão forte. E essa mulher forte caiu por terra agora? Cadê essa mulher? Até que eu entendi, com a ajuda de muita gente aqui, de vocês que me acompanham até, que muita gente me ajudou muito aqui no Instagram, que isso era normal, que eu preciso viver esse momento. Por que eu digo no presente? Porque eu ainda preciso viver, esse momento ainda está acontecendo. Eu ainda estou vivendo o luto, né, da perda da minha mãe. Mas que eu precisava entender que esse momento era o momento de sofrer. E que tá tudo bem por isso. Isso não significa que eu sou uma mulher fraca, que eu sou... Não, isso significa que a dor é muito grande e que eu preciso saber sentir a minha dor, que eu preciso respeitar o meu momento de luto. E eu tenho aprendido isso aos poucos. Como eu disse para vocês, eu nunca vou estar aqui falando uma coisa que eu não tô vivendo. Eu poderia mesmo, de fato, estar aqui bancando a mulher mais forte do mundo, mas eu não sei se eu sou, eu sei que eu tô tentando ser. Eu tô tentando ser a mulher que vai ser resiliente em mais essa fase difícil, né? Em mais esse momento difícil. Sim, talvez não, até hoje, o momento mais difícil que eu já passei em toda a minha vida. Todas as dificuldades que eu já passei lá atrás, não tem como comparar, né, gente? Quem já perdeu uma mãe sabe que isso... Eu acho que talvez seja um dos momentos mais difíceis da vida de um ser humano. Perder uma mãe. E perder uma mãe como foi a minha mãe, que não era só minha mãe. Minha mãe era minha melhor amiga, minha companheira, minha parceira. Estava comigo em todos os momentos da minha vida. Vibrava por mim, acreditava em mim, me impulsionava. Era a mulher que dizia sempre que tudo que eu ia fazer estava bom. Gente, eu fazia cada coisa que ela dizia que estava bom. Vocês não têm noção. Foi sempre a minha resiliência que me salvou dos meus piores momentos, que me retirou dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi sempre a minha resiliência que me faz nunca desistir. É a minha resiliência que me faz querer estar aqui hoje com vocês. É a minha resiliência que me fez não adiar esse projeto que já estava para acontecer, que já precisava acontecer. Esse projeto já é um projeto antigo, que estava dentro do meu coração, e eu adiei ele, né, por causa dos últimos acontecimentos, mas é a resiliência que me fez estar aqui hoje, que me faz estar aqui hoje. Então, assim, eu acho que momentos difíceis, eles acontecem, não foi o último momento difícil que eu vivi na minha vida, eu sei que outros ainda vão vir enquanto eu viver, mas eu preciso praticar a resiliência, eu preciso saber me reinventar, eu preciso saber me tirar desses momentos de dor. Um desses dias eu estava nos meus momentos tristes, chateadas, questionando Deus sozinha, e eu conversando com ele, eu falei assim, caramba, eu me achava tão forte, Deus, e eu descobri que eu sou tão fraca. E aí ele falou assim, bem nitidamente no meu ouvido, Isis, você não é fraca. Isso que você está passando é um momento tão difícil. Você só precisa aprender a lidar com ele. Para de se lamentar, para de ficar nesse momento de dor. Saia desse momento que você está se colocando. Olha que forte isso. Sai desse momento que você está se colocando de tanta dor. E eu falei assim, eu vou sair, eu vou deixar minha mãe descansar. Eu vou sair desse momento de dor. E aí eu decidi reativar os meus projetos, eu decidi que eu colocaria minha jornada em dia, que a jornada Inspire-se ia acontecer, que tudo aquilo que eu venho fazendo por aqui eu não ia parar. Porque eu preciso seguir esse legado, né? E ser resiliente é uma coisa que eu aprendi com ela, com a minha mãe, que era uma das mulheres mais resilientes
que eu conheci na minha vida. Gente, não é porque a mulher morreu não, tá? Porque é muito fácil a gente ficar aqui colocando uma pessoa que morreu no pedestal. É porque realmente a minha mãe era uma mulher muito forte. Uma mulher muito guerreira. Minha mãe nunca teve uma assinatura na carteira dela, na vida dela. Não tô dizendo que isso é um mérito. Mas cara, como é que uma mulher com tanta dificuldade, viúva, perdeu o marido com com 2 filhos, o filho mais velho dela tinha 4 anos, e ela nunca parou, conheceu meu pai, teve eu, graças a Deus eu nasci, graças a Deus meu pai tá aí também, tá vivo, tá com saúde, também venceu o Covid, mas se ela não tivesse conhecido meu pai, eu não teria nascido, não estaria aqui na Terra, não estava fazendo essa live hoje. E ela criou a gente com tanta dificuldade, sem nunca trabalhar empregada para ninguém, porque ela nunca viu dificuldade em nada, ela inventava cada coisa. Naquelas ruas de camelô, a minha mãe não sabia o que... Eu não lembro para dizer para vocês o que a minha mãe vendia nos camelôs da vida, porque ela vendia de tudo que ela via a oportunidade de fazer um dinheiro. Nós fazíamos... Não sei se vocês lembram, mas antigamente muita gente fazia reuniões nas casas. Reunião de tapoé, reunião de cerâmica. Aí a gente falava assim, deixa eu fazer uma reunião lá na sua casa e eu te dou uma tapoé no final. Você chama umas amigas... E aí minha mãe fazia reunião de tudo quanto é coisa, alumínio, roupa de cama, tapoé, cerâmica, a gente já fez estalinho. Gente, estalinho é uma fase crítica, porque era muito trabalho para muito, muito pouco dinheiro. No dia de hoje a gente tinha que fazer, sei lá, 200 sacos de estalinho para ganhar R$1. Então assim, minha mãe foi uma mulher muito guerreira, muito forte. Eu lembro de um dia... Isso é inesquecível. Estávamos eu e meus irmãos em casa com a minha mãe, já era noite, já era hora de dormir, não sei se já estava todo mundo dormindo. Eu sei que minha mãe sozinha com seus 3 filhos e um bandido entrou na nossa casa. E a minha mãe falou assim, ninguém se mexe, vai continuar todo mundo fingir que tá dormindo. E o bandido entrou, passou... Eu dormia na mesma cama que a minha mãe, né? Quem não sabe, nós dormimos juntas a vida inteira, até eu grávida. E aí o bandido passou assim na cabeceirazinha da nossa cama. E a minha mãe já tinha falado, ninguém se mexe, vai todo mundo fingir que tá dormindo. O bandido entrou, sei lá o que ele roubou, não lembro, eu era muito pequeno, acho que nem tinha o que ele roubar, acho que ele ficou com pena da gente e foi embora. Mas olha que loucura, ela fala, olha o que essa mulher precisou passar na vida sozinha com 3 filhos. Isso não é uma mulher resiliente? Então eu preciso seguir o legado dessa velha, cara. Não tem como eu deixar meus projetos para trás. Não tem como eu me colocar num estado de tristeza ao ponto de não continuar a minha vida. Isso não vai acontecer. E por isso eu comecei essa jornada e eu fiz questão de começar aqui sozinha hoje, porque amanhã nós teremos convidadas. No outro dia nós teremos também, porque eu falei, cara... Primeiro que eu devo isso a vocês que me acompanham. Muita gente estava aqui me apoiando, está aqui me apoiando, me mandando várias palavras de incentivo, de apoio, e eu ainda não tive esse momento de conversa com vocês. Segundo, porque eu não acho que seria tão simples, tão normal eu chegar aqui com uma convidada. Eu sei que a audiência seria maior, porque eu traria a minha, traria a dela, e... simplesmente começar falando sem falar dessa história com vocês. Eu acho que não tinha como, eu acho que eu devia isso, né? Essa conversa, esse bate-papo. E aí eu falei, sobre o que eu vou falar, gente? Vou dar uma de maluca, só vou chegar lá e vou ficar falando, eu perdi minha mãe foi embora, a vida continua, porque é uma verdade, né? Minha mãe foi embora para outro plano, mas a minha vida continua. Não, eu tinha que escolher um tema para trazer para esse bate-papo. A gente precisava falar de alguma coisa e eu resolvi falar sobre resiliência, porque quando eu descobri aqui, eu achava que resiliência era uma coisa, era um sentimento, eu não sei se eu posso dizer assim, a Samantha tá aí, ela entende melhor sobre o assunto, a Carla também, se vocês podem me corrigir, mas eu achava que resiliência era um sentimento que existia só em algumas pessoas, e não. Eu entendi que todas nós somos resilientes, né? A resiliência está em todos os seres humanos. Só que tem pessoas que sabem utilizar e outras não. E eu descobri que eu sei utilizar a resiliência ao meu favor.
para me tirar dos meus momentos difíceis, para me fazer trazer essas dificuldades para evoluir. E eu quero que você também saiba disso, que você pode ser uma pessoa resiliente, porque às vezes você está num momento de dor, você está num momento de dificuldade, onde tudo está dando errado para você, onde seus projetos desandaram, onde as suas coisas... Tudo que você está fazendo está dando errado, porque tem época da nossa vida que é assim, né? Quando uma coisa começa a dar errado, tudo dá errado. Então, quando eu descobri que resiliência não era um sentimento que tinha somente naquela pessoa específica e que todas nós somos resilientes e algumas não sabem usar, falei, eu preciso falar isso para quem não sabe. Eu preciso dizer para você que você também é uma pessoa resiliente, que a resiliência está dentro de você, que basta você saber usar ela a seu favor ou não. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, se tudo que você planejou deu errado, se você está vivendo um momento de dor, começa a estudar sobre resiliência, começa a se fazer hoje resiliente, começa a fazer essa palavra ter significado na sua vida. Você está triste, você sentir raiva, você sentir magoada, não significa que você não é uma mulher ou um homem resiliente. Significa que você não está sabendo usar a resiliência ao seu favor. Então, por favor, aprenda, porque você precisa. Isso é muito importante. A resiliência é a arte de se reinventar. A resiliência é a condição que a gente se vê quando tá tudo difícil, de pular de um degrau, de sair de um momento de dor, de um momento ruim, para um momento melhor, onde só você vai conseguir fazer isso. Não sou eu que vou estar aqui falando nada, que vou te tirar do seu momento de dificuldade. É você que tem que decidir isso. É você que tem que decidir ser uma pessoa resiliente e saber usar a resiliência ao seu favor. Vamos seguir nas minhas anotações, senão eu só falo, né, gente? Porque eu falo pra caramba. É sempre assim, eu anoto um monte de coisas, e no final eu falo tudo que vai vindo aqui, que vem no meu coração. Sempre é desse jeito. Eu fiz uma caçamba de anotações, eu só tô falando. Não vou desistir não, Estela, obrigada. Você também é uma mulher que me inspira muito, vocês que estão aí falando, vocês são muita inspiração pra mim. Vocês se inspirarem em mim, me fazem querer continuar estar aqui com vocês. É por isso que eu estou aqui. Há diversas formas de conceituar a resiliência, e são elas. Resiliência não é apenas demonstração de força, mas também a convicção de que todas as adversidades podem ser superadas. Porque tem muita gente que acha que resiliência é ser forte. E eu tô provando aqui pra vocês que não. Eu me senti tão fraca nesses últimos dias, gente. Nos primeiros dias, então, do acontecimento com a minha mãe, que Deus resolveu levar ela, eu me senti tão fraca. E eu entendi que não é por isso que eu deixei de ser resiliente. Eu sou resiliente. Não é demonstração de força, eu sou forte, eu aguento tudo. Não. Você pode se sentir triste, você pode se sentir fraca. A resiliência é você ter a convicção dentro de você de que você consegue superar esse momento difícil, que você consegue superar as adversidades. A minha adversidade hoje, atual, já foram muitas, é ter perdido a minha mãe. E a sua? Qual é a sua adversidade? O que está te fazendo hoje paralisar? O que está te fazendo hoje se sentir uma pessoa fraca? Escreve aqui para mim, escreve aqui pra gente. Às vezes a gente está aqui e a gente pode te ajudar. Tem 32 mulheres aqui online e nós podemos uma ajudar a outra. Foi sempre a minha resiliência que me salvou dos meus momentos mais difíceis. E pode ser a sua resiliência que vai te salvar do momento mais difícil da sua vida. O seu momento mais difícil pode ser estar com um negócio dando tudo errado. O seu momento mais difícil pode estar vendo a sua família, indo a buraco abaixo, você percebendo que está perdendo a sua família. A sua resiliência pode ter sido perdida uma pessoa que você ama, um amor, uma mulher, um homem, uma separação. Isso pode ser o seu momento difícil. E o que você tem que fazer nesse momento? Usar a resiliência que está aí dentro de você para superar
essa adversidade. Eu sei que você é uma mulher resiliente. Eu sei que você consegue isso. Eu sei que você consegue superar esse amor. Eu sei que você consegue superar a perda do seu negócio, a dificuldade que o seu negócio está passando. Se reinventa. Usa a resiliência para se reinventar. Quantas coisas eu já fiz na minha vida, gente? Quantos negócios eu já tive? Eu já fiz tanta coisa. Eu já vendi tanta coisa nessa vida até eu decidir que eu não ia ser muambeiro. Eu já vendi de tudo. Eu já fiz reunião de porta em porta. É força, é foco, é fé. Né, Renata? Minha prima que tá aí, que também passou pela mesma dor que eu no ano passado, como nós sentimos essa perda. E ela foi uma mulher tão resiliente. Nesse meu momento, ela é uma das minhas inspirações, porque a força dela me inspira. E é sobre isso que eu tô falando, sobre uma inspirar a outra. Então escreve aqui pra mim qual é a sua resiliência. E continua com o seu dedinho aí no coraçãozinho, porque aí a live vai entregando, tá? E não esquece, mais uma vez eu vou pedir, coloca o dedinho aí no aviãozinho e chama mais uma amiga para participar dessa live, tá? Olha o que eu anotei aqui. A resiliência é um grito de revolta para mostrarmos as nossas adversidades que nada pode nos derrotar. Eu vou repetir essa frase. A resiliência... Vocês pegaram caneta? Vocês estão anotando? Eu tenho o hábito de entrar nas lives e anotar. Porque às vezes uma simples frase eu levo comigo pro resto da minha vida. Eu tenho meus caderninhos aqui, ó, de anotações de lives que eu anoto tudo das lives que eu assisto. Eu sou consumidora de live, assim, de um jeito absurdo. E eu vou anotando tudo que eu ouço. Às vezes é uma frase que eu ouço por aqui, de alguém que eu não esperava me dizer, que muda meu dia, muda minha semana e pode mudar até a minha vida, tá? Eu vou repetir essa frase porque quando eu li, eu só melhorei, não é uma frase minha, mas eu escrevi, ela falou muito forte no meu coração. A resiliência é um grito de revolta para mostrarmos as nossas adversidades, as nossas dificuldades, que nada pode nos derrotar. Forte, né? Então é isso, é um grito de muita revolta para você dizer, não é esse momento difícil que vai me parar. O que tá te fazendo se sentir hoje uma mulher paralisada? Grita para você mesma e fala, eu não vou parar, eu vou ser uma mulher resiliente. Eu vou driblar essa adversidade. Esse momento difícil vai ser só mais um momento difícil que eu tô passando. Esse momento difícil vai ser só mais um. Porque, gente, a vida não é fácil e nunca vai ser. Não é hoje. Não vai ser amanhã. A vida feliz todos os dias não existe. A gente luta todos os dias para sermos felizes, né? Mas essa vida, essa conquista é uma conquista diária. É um momento hoje, é um momento amanhã. Nós vamos ainda passar por muitas dificuldades. E a gente precisa ser resiliente. A principal maneira de querer aumentar a sua resiliência é ter vontade. Eu sempre falo aqui sobre vontade. Eu tô sempre falando aqui sobre vontade. Não depende de mim. Não depende de quem tá aqui assistindo. Depende de você querer fazer por você aquilo que só você pode fazer. O que adianta a Isis vir aqui hoje, abrir uma live, falar um pouquinho da história da vida dela, falar pra você o que é resiliência, falar essa frase maravilhosa que eu disse agora sobre resiliência, te falar toda a minha jornada, todas as dificuldades que eu já passei na minha vida e o quanto eu fui resiliente, o quanto eu precisei ser resiliente se você não quiser ser resiliente também. Não vai adiantar nada. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter ficado 1 hora aqui falando, e não vou ter acrescentado nada na vida de ninguém. Porque não depende de mim, depende de você. Eu, Isis, não entro numa live para ficar 1 hora ouvindo alguém para não acrescentar nada na minha vida. Eu costumo dizer que nós aprendemos em todos os lugares. Nós aprendemos em todas as situações, se nós quisermos aprender. A gente pode pegar um ônibus e sentar do lado de alguém que você imagina que não tem nada para te oferecer. E em 2 minutos, até menos,
de uma conversa, a pessoa pode te falar alguma coisa que pode transformar a situação atual da sua vida. Mas ela pode falar aquela mesma frase para você e fazer, sabe o quê? Nada, não vai mudar nada na sua vida, porque você não estava preparada para receber aquilo. Então não depende de mim, depende de você. Você está disposta a sair dessa atual situação que te paralisa, que te deixa no estado de medo, que te deixa no estado de dor, que te faz se sentir fraca? Você está disposta? Depende de você. Não depende de mim, depende única e exclusivamente de você. E aí, você está disposta? Me conta aqui. Se você está disposta, meu telefone está tocando, né? Se você está disposta a sair desse momento que te paralisa, que te faz se sentir medo. Vocês não estão querendo escrever, né? São perguntas bem difíceis, né? Então vamos continuar. Vontade. Não adianta. A principal maneira de você querer aumentar a sua resiliência é ter vontade. Em seguida disso, nos próximos papos, eu vou ativar aqui o nosso tempo, porque eu falo pra caramba e eu não gosto de fazer live com mais de 1 hora. Eu não gosto. Eu acho que fica chato, fica cansativo. Eu não consigo assistir uma live de mais de 1 hora. Agora o Instagram liberou quanto tempo a gente quiser, né? Mas eu não gosto. Então eu vou tentar ficar fielzinha em 1 hora para eu conseguir entregar tudo que eu anotei aqui para vocês nessa 1 hora. Eu anotei aqui alguns tópicos que podem fazer você se tornar uma pessoa, desenvolver a resiliência. Nós falamos lá atrás que a resiliência, diferente do que eu acreditava, né? Que eu achava que resiliência era uma condição que pessoas específicas tinham. Eu acreditava nisso. Estudando para falar sobre resiliência com vocês, eu aprendi que resiliência está em todos os seres humanos. A diferença é que uns sabem usar a resiliência a seu favor para dar a volta por cima daquela dificuldade, para saber se reinventar no momento difícil, e outros não. Então, eu resolvi estudar um pouquinho para dar umas dicas para vocês sobre como você desenvolver a resiliência. E eu anotei alguns tópicos poucos aqui e a gente vai falar sobre eles. Cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com traumas, com o estresse e com as dificuldades. No entanto, há pessoas que parecem se recuperar de forma tão rápida. A resiliência é a chave para superar momentos difíceis. E essa habilidade pode ser trabalhada para ser desenvolvida de algumas formas bem diferentes. E aí, como é que a gente faz isso? Eu acho que ser uma pessoa adaptável foi uma das coisas que eu anotei aqui. É uma das coisas prioridades para mim. Porque se você não for uma pessoa adaptável aos momentos, vai ser difícil você praticar e conseguir desenvolver a sua resiliência. Então você precisa ser adaptável. Isis, mas eu sou uma pessoa tão difícil. Eu sou também, gente. Não fica achando que é só você não, tá? Eu não sou uma pessoa top, fácil de lidar, não. Eu sou uma pessoa muito difícil. E por eu ter aprendido que eu sou uma pessoa difícil, o que eu faço? Eu aprendo a me adaptar melhor, a ser uma pessoa mais branda, mais mansa, para me adaptar com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Então, uma dica para você desenvolver a resiliência é ser uma pessoa adaptável, porque com isso você pode recuperar os seus problemas de uma forma mais rápida e até mais leve. E uma outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui, não se compare. Eu tô demorando muito tempo para sair do luto, né? Que dizem que dura 30 dias. Não sei aonde, gente, que escreveram isso, mas se disseram é porque né? Porque o meu luto tá sendo... Eu tô hoje, acho que hoje fazem 55 dias que eu tô sem a minha mãe. Eu tô vivendo luto todos os dias. E não tenho vergonha de dizer isso pra vocês, porque isso não me faz uma pessoa fraca. Isso faz uma pessoa que reconhece que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade como tantas outras, que sinto dor, que sofro, que tenho, né, sentimentos.
Só que eu vejo pessoas saindo do luto muito mais rápido. Com 20, 30 dias, já entendeu que a vida que segue, porque segue mesmo, tá? E saiu. E aí eu vou me comparar com essa pessoa? Não, eu não posso me comparar com ela. E você não pode se comparar com a pessoa que está vivendo hoje um momento diferente do seu, uma resiliência diferente da sua. Tá tudo bem se com você é mais devagar. Não se compare. Viva o seu momento. Você tem sim que lutar para sair desse momento de dor. Você tem sim que lutar para sair desse momento de dificuldade. Você tem sim que se readaptar ao novo. Você precisa fazer isso. Mas você não pode ficar se comparando, porque isso vai te destruir. Porque cada vez que você ficar olhando para uma pessoa que tem uma facilidade de se reinventar maior do que você e você ainda tá ali devagar galgando, isso vai te atrapalhar. Isso vai te atrapalhar. Então não se compare com ninguém. Nós somos únicas. Cada pessoa é uma pessoa. Então me faz esse favor, anota aí, não me comparar. A partir de hoje, eu não irei me comparar com ninguém. Eu vou viver a minha vida e eu vou trabalhar a minha resiliência. A partir de hoje, eu vou parar de me comparar. Eu vou parar de querer ser como aquela pessoa que consegue desenvolver, que tem habilidade de lidar com os momentos difíceis, com as dificuldades tão fácil. Eu vou viver o meu momento. A partir de hoje, eu vou viver a minha resiliência, porque cada uma de nós somos únicas. Cada uma de nós temos o nosso momento. Então, por favor, a partir de hoje, pare de se comparar. Enquanto eu quis me comparar com as pessoas, eu só via minha vida indo a ladeira abaixo. Desde que eu entendi que eu não deveria me comparar mais, eu comecei a evoluir. E isso foi muito importante para mim. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. É muito difícil. Mas eu consigo. Eu tenho conseguido, tá? Eu já consegui superar muitas dificuldades na minha vida. Eu já consegui passar por muitos momentos difíceis e me reinventar. Mas nenhum deles foi fácil. Nenhum deles foram fáceis. E eu sei que não é fácil para você. Eu tô vendo gente aqui falando sobre perda emocional. Isso é muito difícil. Isso é muito doloroso. São perdas diferentes. Você tá entendendo? Tem gente que perdeu o seu negócio, seu investimento de anos. Tem gente que perdeu aquele investimento de uma vida inteira. Tem gente que perdeu um amor. Tem gente que perdeu um ente querido. As perdas são diferentes. Como que a gente vai se comparar? Não tem como comparar. É o que a Estela acabou de dizer agora. Resiliência é questão de sobrevivência. E a minha maneira de tratar e de evoluir e de me reinventar não é igual à sua. Então eu não posso me comparar com você. E você não pode se comparar comigo. Viva o seu momento. Por favor, eu preciso que vocês anotem isso. Então, uma das dicas para desenvolver... Eu vou acabar não conseguindo falar todas as dicas, né? Sempre não consigo, mas eu vou acelerar. É ser uma pessoa adaptável, né? Já falamos sobre isso. O que seria uma pessoa adaptável? São pessoas que têm flexibilidade para ver diferentes pontos de vista. Eu posso viver essa dificuldade aqui e conseguir ver pontos de vista que vão me tirar desse momento difícil. Essas são pessoas que conseguem se adaptar mais fácil a situações difíceis através de ajustes. Você vai ajustando o que está errado aqui, o que está certo aqui, e você vai saindo desse momento difícil. Por isso que eu anotei que ser uma pessoa adaptável é uma dica para desenvolver a sua resiliência. Outra, muito importante, é focar em atitudes assertivas. Focar em atitudes assertivas. A primeira foi ser uma pessoa adaptável. A segunda, focar em atitudes assertivas. É preciso trabalhar atitudes positivas e assertivas. Sendo assim, ao invés de ficar paralisada pelo negativismo, pela negatividade,
você vai ser resiliente e você vai procurar uma solução para o seu problema e aprender com a situação. Você entendeu? Você pegou esse código? Focar em atitudes assertivas. Vou ler de novo para você. É preciso trabalhar atitudes positivas e assertivas, ao invés de ficar paralisada pela negatividade. Por quê? Olha como que isso é importante. Vou falar brevemente sobre isso. Eu posso ver o lado bom de tudo que acontece de ruim, mas eu posso parar aqui e ficar vendo só o lado ruim, gente. Então, por que se eu posso ver o lado bom, eu vou ficar parada vendo o lado ruim? Eu conheço pessoas que eu paro para conversar e que a pessoa só fala que tá difícil, que não consegue, que tá difícil. Cara, qual é o lado bom disso aqui? Eu tive esse problema. Tudo deu errado aqui nessa situação minha. O que eu posso fazer para melhorar? Olha aqui, eu vou fazer uma anotação. Pega um caderno, pega o seu momento difícil que você está vivendo agora. Realize festas. Eu vou falar dela nesse momento. Eu vou usar a Monique como exemplo. Pega esse momento difícil que você está vivendo agora. Anota ele. Minha empresa quebrou em meio à pandemia porque todos os meus contratos foram cancelados. Aí você vai pegar o momento, os pontos negativos. Tô sem dinheiro. Aqui que dá o ponto negativo, no esquerdo, porque com direita a gente fala de positividade. Eu fiquei sem dinheiro, eu perdi meus clientes, eu não tô conseguindo pagar os meus boletos, porque se eu perdi meu dinheiro com os eventos cancelados, eu não consigo pagar meus boletos. E aí, se eu continuar na negatividade, eu vou embora, ticando um monte de coisas ruins que eu sei que eu tenho para fazer. Mas se eu for lá no lado positivo, caramba, a minha empresa quebrou com a pandemia, mas eu sou uma pessoa que eu tenho criatividade, então eu vou para a internet, eu vou me reinventar. Eu vou começar a falar de outros assuntos. Eu vou ensinar a pessoa como fazer o evento dela em casa sem sair de casa. Eu vou começar a dar dicas aqui na internet. Eu vou começar a virar blogueira mesmo, porque blogueira... Cara, tem tanta coisa que você pode fazer usando a positividade para te tirar desse momento difícil. Então você precisa aprender com as situações. Você precisa ser uma pessoa adaptável, número 1. E número 2, você precisa aprender com as situações. Então você precisa ver positividade até no que deu errado. Se você ficar parada, só olhando o lado negativo, você não vai conseguir. Uma dica super importante para isso é: saia do meio de pessoas negativas. Saia desse meio. Às vezes a pessoa negativa está dentro da sua casa. Às vezes a pessoa negativa é a pessoa mais próxima de você. Eu sei. E aí fica muito difícil. Mas sabe o filtro? Pega um filtrinho, aquele funilzinho, coloca no ouvido e vai filtrando. E toda vez que a pessoa falar palavras negativas para você, você vai lá em pensamento e fala 3 positivas. Você vai lá em pensamento e fala 3 positivas. Mas quando você puder se afastar dessa pessoa negativa, se afasta. É o que a Andrea acabou de dizer aqui agora. O fluxo de agradecer libera o de receber. O fluxo de agradecer libera o fluxo de receber. É isso. A Monique, eu falei que ia falar dela pra vocês, eu vou falar rapidinho. Quando eu conheci essa menina, ela chegou pra mim e falou assim: Isis, as coisas estão muito difíceis. Eu tô com muita dificuldade em casa. Meu marido foi desempregado. Pra piorar a situação, meu filho pegou meu carro e bateu no carro do vizinho. E eu sem dinheiro, porque meu marido que sustentava a casa, eu tive que consertar não sei quantos R$1.000 do carro do vizinho. Eu me vi numa situação tão difícil, eu surtei, eu enlouqueci. E aí ela falou assim, eu me reinventei. Sabe o que eu fiz? Comecei um projeto. Do nada, eu comecei a trabalhar com decoração e hoje eu tô decorando aí decorações pequenas, mas que me dão possibilidade de atender um monte de festas em casa, onde as pessoas estão tendo condições de me pagar e eu tô trabalhando. Tá difícil, mas eu tô conseguindo. Eu falei isso com ela, talvez no final do ano passado, eu não sei, ou no início desse ano. E de lá para cá, eu vejo tanto que essa menina evoluiu, o tanto que ela tá crescendo com os negócios dela, mas sabe por quê? Porque ela focou no positivo. Porque ela aprendeu a lidar com a situação difícil que ela estava vivendo.
Você tá entendendo? Ela aprendeu a lidar com a situação difícil. Então, o segundo tópico, aprender com as situações difíceis. Para de ficar procurando culpado, gente. Nunca procurem culpado para as situações que vocês estão vivendo. Porque algo ruim aconteceu. Quem é culpa disso? A vida é injusta. Para com essa negatividade. Pelo amor de Deus. Se vitimizar não vai ajudar em nada, tá? Se colocar no lugar de vítima não vai resolver problema. Pessoas resilientes costumam se perguntar o que elas podem aprender com aquela situação difícil. Então vamos para a próxima. Procure formas de liberar o estresse e a tensão. Ah, mas Isis, você vai falar de... Não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou nada disso. Mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa saber lidar com os sentimentos negativos também. Mas você acabou de falar que a gente... Mas você precisa saber lidar com momentos negativos, com os sentimentos negativos, porque eles existem. É muito fácil eu vir aqui e falar para você que você não tem que se firmar na negatividade quando eu sei que os momentos negativos existem. Quando eu sei que não é tão simples ser uma pessoa positiva. Quando eu sei que não é tão fácil ser uma pessoa positividade. Vibe good. Não é tão fácil assim. Mas a gente precisa saber lidar com esse sentimento. E aí o que a gente faz? Aprende a liberar o estresse e a tensão. Eu, Isis, tá? Tenho trabalhado muito meu estresse e a minha tensão, até antes desse momento difícil que eu estava vivendo, procurando ajuda aqui na internet. Comecei a praticar a respiração. Tive uma amiguinha que me ajudou muito aqui. A Lígia, psicóloga, ela faz vídeos incríveis dando essas dicas. Ó, aprendi, hein, Lígia? Puxa todo o seu ar e solta. Aprende a lidar, tô tensa. Vou parar, vou relaxar, vou respirar. Isso é muito importante, porque aprender a lidar com as emoções difíceis é uma terapia. E é a principal terapia para você aprender a lidar com a negatividade. Olha a Lígia aí, ó, ela tá aí. Eu aprendo muito com ela. Eu já tive vezes de ir lá repetir, de ir lá assistir de novo os videozinhos dela pra... Eu sei até como é que faz. Quando eu tô muito ansiosa, eu até conto. E eu vou falar pra vocês, tem sido libertador. Desde o dia que a minha mãe entubou até o dia de hoje, eu comecei a praticar respiração de uma forma absurda pra eu dormir. Eu deito e eu, vou contando, vou respirando, vou contando, e quando eu percebo, eu já dormi. Então, essa é uma dica muito importante que eu queria deixar pra vocês. Porque liberar o estresse e a tensão também vai te ajudar a se tornar uma pessoa resiliente. Com certeza. Isso é um conjunto de tudo que a gente está falando aqui. Só vou fazer um resumo, tá? Para você desenvolver a resiliência que está aí dentro de você e que às vezes você não sabe, você precisa, número 1, ser uma pessoa adaptável. Número 2, focar em atitudes positivas e assertivas. Número 3, aprender com as situações. E número 4 é essa que nós falamos agora, liberar a tensão e o estresse. E eu vou falar sobre a última, que é confiar em si mesmo. Nós temos aqui mais 20 minutinhos e eu vou falar sobre confiar em si mesmo. Difícil, né? Eu sei. Olhar para você, prestar atenção na sua respiração, muito bom. Tô aprendendo, né, Alessandra? Você também fala muito sobre isso no seu Instagram. Você tem um Instagram sobre estética, mas que ajuda muitas mulheres com muita motivação, com muita coisa bacana. E eu tenho aprendido muita coisa com você também. Então vamos lá. Quinta dica que eu trouxe para você desenvolver a sua resiliência. Confiar em si mesmo. Por que confiar em si mesmo? Para você se tornar uma mulher ou um homem resiliente, é preciso trabalhar também a autoestima e a sua autoconfiança. Você está entendendo? É preciso você trabalhar a sua autoestima
e a sua autoconfiança. Porque se você não tiver uma autoestima e não confiar em você mesma, você não vai conseguir desenvolver a sua resiliência. Reconhecer as suas qualidades, acreditar em si mesma, ter uma autoestima elevada e trabalhar essa autoestima, se amar, saber se respeitar, respeitar o seu tempo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vive no automático. Eu costumo dizer muito isso. Eu vivo no automático, já não sei nem o que eu estou fazendo aqui. A gente precisa aprender a respeitar o nosso tempo. A gente precisa se amar. A gente precisa aprender a trabalhar a nossa autoestima. A autoestima é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, tá, gente? Nunca foi fácil pra mim. Tudo de todo mundo era melhor do que o meu. Tudo de todo mundo era muito mais bonito do que o meu. Todo mundo era mais bonito do que eu. Eu ainda tenho trabalhado muito isso em mim para aprender a ter uma autoestima melhor, porque eu vejo as pessoas acreditando mais em mim às vezes do que eu acredito. Eu falo, que isso, gente? Como assim? Eu sei que eu sou boa em muita coisa, eu tenho certeza disso, porque a vida me ensinou. Eu aprendi muita coisa nessa vida. Essas porradas todas que eu levei da vida não podiam ser só pra doer, pra me derrubar, não. Eu precisava aprender. E eu aprendi. Eu sei que eu sou boa em muitas coisas que eu faço. Eu sei que eu sou boa nos meus negócios. Eu sei que eu sou uma vendedora nata. Eu sei que eu tenho habilidade com convencimento das pessoas para trabalhar isso com os meus clientes, né? Eu presto serviço. Hoje eu também estou vendendo produto na Bonsai Presente, que eu vendo as t-shirts, mas para prestar serviço eu preciso ter um bom diálogo com o meu cliente, convencer para ele que vale a pena ele contratar a minha empresa. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Eu não tomei porrada só para poder... Não é possível, a gente precisa aprender também, né, na vida. Mas eu sempre tive dificuldade com isso. E isso atrapalha muito a gente ser uma pessoa resiliente. Porque se eu tenho dificuldade de acreditar em mim, gente, como é que eu vou me reinventar? Como é que eu vou dar a volta por cima daquela adversidade? Como que eu vou fazer isso? Se eu não acredito em mim, se eu não tenho uma autoestima. Uma outra coisa que entre confiar em si mesmo traz qualidade de vida para as outras pessoas também. Porque você consegue colaborar com aquilo que você aprende, dando a volta por cima da sua dificuldade, você consegue colaborar com a vida do outro. E é sempre isso que eu falo aqui, sobre transbordar, que eu aprendi muito sobre isso com a Carla, cunhada da Andrea, sobre transbordar. Aquilo que eu sei, eu não posso guardar para mim. Quando eu transbordo, eu estou ajudando outra pessoa. E o conhecimento retido, ele não vale de nada. Ele não vale de nada. Se eu sei e eu não compartilho ele com vocês, ele não está valendo de nada para mim, né? Então, é muito importante a gente trabalhar esses tópicos onde eu digo para você que você precisa confiar em você mesma. Porque se você confia em você mesma, você consegue muita coisa. Inclusive ajudar as pessoas próximas de você com aquilo que você já aprendeu. Não é somente sobre você, é sobre o outro. Eu caí, eu levantei e agora eu vou ajudar a levantar a minha amiga que está caída. Olha como é que isso é forte. Eu caí e por eu ser resiliente, eu levantei. E agora eu vou ajudar a minha amiga que está caída. Eu vou levantar ela. Eu vou segurar na mão dela e vou trazer ela para junto de mim. Conhecimento precisa ser compartilhado. E vivência também. Isso é muito importante. Então, confiar em você mesmo, você vai conseguir atingir suas metas. Você vai conseguir ter mais produtividade. Você vai saber lidar com as críticas das pessoas, que são muitas. E vão ser muitas, 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 muitas mesmo. E é uma coisa que também é muito difícil lidar com crítica. Eu anotei outras coisas aqui, mas eu não vou falar tudo, porque como vocês sabem eu falo demais, eu acho que já foi o suficiente. Mas vocês também, dentro desses tópicos, eu anotei que a gente precisa aprender a lidar com a crítica, que eu acho que é muito importante. Porque tem muita gente boa aqui para te valorizar. Tem muita gente boa aqui para te colocar para cima. Mas tem muita gente que vai te derrubar com uma palavrinha desse tamanho, que vai te criticar. Eu vou acabar de fazer essa live e vai ter gente que vai dizer assim para mim, Isis, foi maravilhoso, eu adorei, eu aprendi muito com você hoje.
Mas vai ter gente que vai falar assim, poxa, você poderia ter oferecido mais, você poderia ter entregado mais, eu achei pouco. Sabe aquela sutil crítica? Eu achei pouco, vai ter gente, e eu vou ter que aprender a lidar com essa crítica. Entendeu? Então é muito importante aprender a lidar com a crítica. E por final, eu não ia falar, mas eu vou ser breve, só vou falar mesmo do básico, tá? Pra gente encerrar, é ter bases de apoio. Ter relacionamento de apoio em sua vida. Família, amigos, são uma forma de desenvolver resiliência. E se na sua família e nos seus amigos não são a sua base de apoio, procure uma ajuda de uma profissional, uma coach, uma psicóloga, uma terapeuta, mas é muito, muito, muito importante ter uma base de apoio. É muito bom quando essa base de apoio está dentro da nossa casa. Mas nem sempre está. Eu tenho uma base de apoio muito boa, que eu tenho amigas incríveis, mulheres incríveis que me ajudam muito com incentivo, com palavras, com conhecimento. Mas eu sei que tem gente que não tem. Eu tenho uma base de apoio porque eu procuro me inspirar em pessoas aqui no Instagram que eu sei que vão trazer palavras motivadoras para minha vida, que vão me fazer querer sair do lugar, que vão querer me fazer sair do estacionamento, sabe? Quando a gente se estaciona. Então eu já cheguei a seguir 3.000 e poucas pessoas aqui no Instagram. Hoje eu sigo menos de 1.000 pessoas, porque eu sigo pessoas que eu sei que vão acrescentar na minha vida. Eu sei que eu sigo pessoas que vão colaborar com a minha vida. E é muito importante. Você também, Débora, você também faz parte da minha base de apoio, pode ter certeza disso. Mesmo com seu jeitinho caladinha, mas você tá sempre com a palavra certa, na hora certa, no momento certo. E é disso que a gente precisa, de base de apoio. Então, se você não tem esse apoio dentro de casa, procure esse apoio, porque vai ser muito importante para você. Hoje nós estamos aí... eu sei que terapia é muito caro, né? Eu já tentei fazer, fui em 2 ou 3 consultas, vou voltar, porque eu sei que é importante. Mas eu sei que tem gente que não tem condições de pagar, mas hoje o governo tem oferecido isso. No sistema de saúde aí de Itaguaí, por exemplo, tem terapeutas, você vai lá, marca e você vai ficar tendo um acompanhamento. Então procura se informar. Mas tem essa base de apoio. Tem a base de apoio de alguém que pode te ajudar aqui na internet. Se você não consegue sair de casa para ir lá, se você ainda não tem essa força, tem essa base de apoio aqui. Procurando seguir pessoas que vão te inspirar, que vão te motivar. Inspire-se. Por isso o nome dessa jornada hoje, dessa semana é Inspire-se. Porque eu quero muito que você se inspire, procure se inspirar em outras pessoas que tenham que agregar na sua vida. É muito clichê e é muito real. O meio faz quem você é. O meio em que você vive, ele te faz ser quem você é. Porque você pode desenvolver coisas boas e você pode desenvolver coisas ruins. Mas vai depender, sabe, de quem? De você. Se o meio que você está vivendo não está sendo um meio produtivo, de positividade, sai fora dele. Procure se cercar de pessoas que tenham que agregar na sua vida. Procure se cercar de pessoas que vão te levantar. Eu vou encerrar por aqui, porque eu não gosto de ultrapassar a nossa live. Eu não consegui ler nada do que vocês escreveram. E com isso eu não vou conseguir ler. Essa live não vai ficar salva, mas eu quero dizer pra vocês que eu vou estar aqui até quinta-feira todos os dias. Eu vou trazer outras convidadas pra estar aqui comigo. Amanhã nós vamos ter a Ruana. A Ruana é uma advogada. Enquanto eu tô falando com vocês sobre a semana, eu tô lendo. Porque depois não fica salvo, eu não consigo ler. A Ruana é uma advogada, é uma profissional liberal que tá arrebentando na internet. Por que eu trouxe a Ruana aqui? Porque a Ruana, ela tá se reinventando na internet. E eu vejo tanto profissional liberal com dificuldade de conseguir trazer o seu negócio pra internet, né? Eu vejo tanto profissional liberal como dentista, médicos, advogados, fisioterapeutas e diversas outras profissões que não conseguem
usar a internet a seu favor. E aí eu falei, cara, a Ruana tá arrebentando na internet e eu quero trazer ela aqui para falar para outras mulheres que há possibilidade, sim, de trazer o seu negócio para o digital e fazer um bom negócio aqui no digital. E a Ruana é uma mulher muito inspiradora, ela dá dicas, assim, incríveis aqui na internet. E ela é minha convidada de amanhã. E na quarta-feira é a Priscila. Priscila é uma mulher como eu, ela trabalha com eventos também. A diferença é que ela faz evento de estrelas, né, gente? E eu ainda não tô nesse nível, mas eu vou chegar. Ela é assessora de digitais influencers de sucesso. Ela é uma mulher inspiradora, que uma seguidora me falou, Isis, segue ela porque vocês se parecem muito. E eu comecei a seguir, ela inspira muito a minha vida. E na sexta-feira a gente vai encerrar falando sobre as suas emoções com uma terapeuta, Samantha, que eu também tenho acompanhado, que é uma mulher que tem muito a agregar na vida de vocês. Eu falei que hoje nessa live eu ia fazer um sorteio, né? E eu vou fazer, porque a palavra dada tem que ser cumprida. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu sair dessa live, eu vou deixar um post. Não tem como fazer sorteio em lives, tá, gente? Não existe essa possibilidade. Se existe ainda, vocês me falam. Eu vou fazer uma publicação lá no meu feed. E você vai correr lá e vai comentar. Quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. Eu vou sortear uma t-shirt da minha loja, uma t-shirt da Bonsai Presentes, da sua escolha, você que vai escolher, mas você precisa dar um feedback do que você aprendeu aqui hoje comigo. Não adianta ser emotion, porque no dia que eu for sortear, se tiver lá um emotion, você não vai estar concorrendo. Então eu quero que você fale realmente o que você aprendeu comigo aqui hoje. Tirem prints, me marquem, tá? E convidem outras mulheres para estarem conosco aqui nessa jornada até quinta-feira. Corram lá na publicação que eu vou fazer. Vou fazer uma foto aqui agora, vou publicar lá e vocês vão comentar tudo que vocês aprenderam comigo hoje nessa live. E eu não quero emotes, hein? Eu quero feedback de verdade. Eu quero ver o quanto vocês estão engajadas nessa jornada. O quanto vocês estão comigo nessa jornada. Então vão lá comentar. E aproveita aí, faz um print, vê se eu tô bonitinha. Tá aparecendo a minha t-shirt? Seja corajosa, seja autêntica, seja ousada, seja você. Eu te encontro amanhã, aqui, às 8h12, na Jornada Inspire-se, com a minha convidada, Ruana. Faz aí seu print agora e marca lá no Instagram o meu @ que eu vou compartilhar todas vocês. Beijos grandes, até amanhã, vão lá para participar do sorteio.